alunos do curso de especialização em biotecnologia. Eu sou a professora Juliana Minardi e essa é a aula de ética em pesquisa com seres humanos, animais e materiais biológicos do módulo Biossegurança, Bioética e Legislação em Biotecnologia. Nessa aula, então, nós vamos ter uma introdução à ética em pesquisa, sua regulamentação, como funciona na pesquisa com seres humanos, em animais e no uso de materiais biológicos. E o que seria a bioética, então? A Declaração de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, em 2005, já define algumas dessas diretrizes que envolvem as discussões de anos e anos sobre como seria a forma ética de lidar com questões que a ciência da vida nos impõe, com perguntas que começam com quão longe nós podemos ir. E envolve tudo que relaciona a ética interpessoal na ciência, na pesquisa, envolvendo a liberdade de poder refletir novas mudanças na sociedade e como nós vamos então incluir todo o desenvolvimento que cada época vai exigindo, sem ferir o respeito e os códigos de ética pensados em cada profissão, por exemplo. E toda a bioética seria então, como Potter coloca aqui, uma nova ciência ética que combina umidade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar, intercultural e que potencializa o senso de humanidade. E como nós podemos discutir e chegar a um consenso ético em assuntos relacionados aos mais diversos temas, como biodiversidade, biotecnologia, clonagem, organismo geneticamente modificado, pesquisa clínica envolvendo seres humanos, pesquisas pré-clínicas envolvendo animais de laboratório, o fim da vida, tráfico de órgãos, entre outros, que são todos relacionados a como o senso de humanidade deve ser e se manter e até onde nós podemos chegar. E assim focamos na bioética em pesquisa, trazendo esses conceitos gerais de bioética com a necessidade de organizar toda a prática científica de forma que a gente vai orientar a ética universal nesse âmbito diretamente com a pesquisa. E os eixos que norteiam toda a ética em pesquisa devem estar sempre claros a todo pesquisador que vai participar de pesquisas envolvendo humanos, animais. E são 4. Autonomia, benevolência, não maleficência e justiça. A autonomia, ela inclui o respeito pela pessoa, sua vontade, seus valores morais, crenças, incluindo seu representante legal. Significa que a pessoa ela deve ser considerada como um ser capaz de deliberar e tomar suas próprias decisões no que se refere aos seus cuidados com saúde. E aponta que é necessário proteger as pessoas com autonomia diminuída, por exemplo, as crianças com e sem patologia. Um direito à autodeterminação. A beneficência ela já vai e diz respeito à obrigação ética de maximizar os benefícios e minimizar os prejuízos ao indivíduo. Seria fazer o bem e promover o bem-estar. A não maleficência implica o dever moral de não ocasionar dano ou qualquer malefício às pessoas, e impedir que elas sejam colocadas em riscos adicionais desnecessários, seja no cuidado da saúde, seja na pesquisa biológica ou comportamental, por exemplo. Por exemplo, induzir uma doença para teste de medicamento ou vacinas não é eticamente favorável para o indivíduo. Não causar dano e evitar qualquer malefício é o princípio da não maleficência. E o 4º princípio, a justiça, se refere então à obrigação ética de tratar cada pessoa de acordo com o que se considera moralmente legal, correto e apropriado, tratando todos de forma igualitária. No Brasil, os aspectos éticos envolvidos em pesquisas com seres humanos são regulamentados pelas diretrizes da Resolução 196/96, que é a do Conselho Nacional de Saúde, ou CNS, já estabelecido em 10 de outubro de 96. O CNS ele tem por objetivo, além de evitar abusos e proteger os sujeitos das pesquisas, contribuir também para o desenvolvimento seguro de investigações, que daí vão poder, então, realmente beneficiar a sociedade brasileira. A partir dessa resolução, 196/96, toda pesquisa em andamento no país e que envolva seres humanos deve ser necessariamente
submetida à apreciação de comitês de éticas em pesquisa, ou CEPs, especialmente credenciados e coordenados pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, ou a CONEP. Já em animais, a Lei Federal 11.794 instituiu e criou o CONSEA, que representa uma mudança de paradigma no que tange o uso de animais vertebrados para o ensino e pesquisa no Brasil. Como uma lei federal, né, ele gerou condições para que se estabelecesse, então, uma política nacional para o uso de animais no ensino e na pesquisa. E essas autoridades regulatórias, então, regulam como um projeto de pesquisa pode e deve ser conduzido. Esses comitês de pesquisa, eles orientam, avaliam e aprovam ou não um projeto, ou então, muitas vezes, apontam quais são as necessidades de modificar a conduta durante um projeto de pesquisa e seus protocolos. Considerando, então, a ética em pesquisa envolvendo os seres humanos, é fundamental reconhecer a importância da liberdade de investigação científica e todos os benefícios do progresso, mas sempre enfatizando princípios éticos que respeitem a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais de que nós falamos inicialmente. E não entraremos aqui nessa discussão histórica, filosófica da bioética, mas colocando o que hoje nós praticamos. Conhecer a biologia e a anatomia humana, as doenças, as curas, já passou por diversos tipos de experimentação ao longo da história que não seriam considerados éticos hoje. Um marco foi no século XX, quando prisioneiros raciais, políticos e militares, nos campos de concentração nazista, foram colocados à disposição de médicos a todo tipo de experimentação abusiva e com total impedimento da autonomia daquele indivíduo. Quando, no final da guerra, o mundo ficou em choque com os relatos das diversas atrocidades reveladas durante o julgamento dos crimes de guerra no Tribunal Internacional que aconteceu em Nuremberg, onde esses médicos, então, eles foram condenados por tais experimentos brutais realizados com os seres humanos. E isso deu início a uma discussão sobre regulamentação externa, acordada, então, internacionalmente, para analisar os aspectos éticos das pesquisas. E aí surgiu o Código de Nuremberg, que foi então elaborado com 10 pontos iniciais, definindo o que legitimaria experimentos médicos envolvendo seres humanos. Os 4 pontos principais, eles consistem em permitir que o paciente tenha conhecimento e que ele dê o seu consentimento em participar. Que os pesquisadores, então, sejam qualificados e tenham um desenho experimental apropriado e pré-concebido, balanceando o risco e benefício da pesquisa. Pesquisa que o paciente, ou voluntário, ou participante, ele tem o direito de recusar sua participação a qualquer momento, permitindo, então, que ele saia dessa pesquisa, se necessário. Esse código, porém, ele somente foi introduzido nas práticas médicas mesmo nas décadas seguintes. Quando a Declaração de Helsinki, redigida lá em 1964, na Assembleia Médica Mundial, que aconteceu na Finlândia, formou, então, finalmente, um conjunto de princípios éticos que regem hoje a pesquisa com seres humanos. Em 82, a declaração foi adicionada de um guia universal, feito pela Organização Mundial da Saúde, que então desenvolveram as diretrizes éticas internacionais para as pesquisas biomédicas envolvendo os seres humanos hoje, estabelecendo que a avaliação precisa ser feita por uma análise externa, que tenha um comitê independente e multidisciplinar especializado, com diretrizes, né, que então são elaboradas, e esses comitês de ética são hoje utilizados como forma de manter a pesquisa eticamente adequada. No Brasil, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, a CONEP, como nós falamos antes, se define como uma estrutura de composição multitransdisciplinar, contando com representantes de diferentes áreas, tanto das biomédicas como das ciências humanas e sociais.
Ela é ligada ao Ministério da Saúde e ao Conselho Nacional de Saúde, o CNS, que formam então um sistema que é chamado de CEP-CONEP, que é responsável por avaliar eticamente todos os projetos de pesquisas de todos os segmentos acadêmicos e científicos, né? Em ciências exatas, humanas, biológicas e sociais. E dessa forma, o sistema CEP-CONEP ele tem o propósito principal de defender e proteger os direitos e interesses dos participantes de pesquisas, mantendo a integridade e a dignidade desses participantes e contribuir, assim, com o desenvolvimento das pesquisas no Brasil. Já os comitês de ética em pesquisa, os CEPs, eles também são colegiados multitransdisciplinares que atuam em todas as instituições daí, que realizam, então, os estudos envolvendo seres humanos aqui no Brasil. Eles têm o propósito de resguardar os interesses, a integridade e a dignidade de todo sujeito da pesquisa. Eles também vão ter esse caráter de consulta, de deliberação e de educação de todos os pesquisadores que vão iniciar uma pesquisa com seres humanos. Os CEPs, eles são a porta de entrada para todo e qualquer projeto de pesquisa envolvendo seres humanos aqui no Brasil. E determinando a complexidade ética dos procedimentos que são propostos nesse projeto de pesquisa, é que define sua ida ou não para o nível do CONEP, ou se ele será avaliado diretamente naquele comitê local. E esse sistema CEP-CONEP está distribuído por todo o Brasil. Em São Paulo mesmo, são mais de 200 CEPs já estabelecidos. E diversos representantes, então, participam desses comitês, definindo e avaliando os projetos de pesquisa, se estão de acordo com a ética. O sistema CEP-CONEP utiliza uma plataforma virtual para o registro e tramitação de todos os documentos que são referentes aos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos. Ela é chamada de Plataforma Brasil e tem esse objetivo de aperfeiçoar e intermediar a tramitação desses projetos de pesquisa em seres humanos entre os pesquisadores, os comitês de ética e a própria CONEP. Com a resolução 46612, a CONEP determina que pesquisas precisam, em suas coletas de material biológico ou de qualquer participação em pesquisa clínica, quando forem coletadas informações pessoais, essas sejam sigilosas e anonimizadas. Para ser ético, a CONEP determina que uma pesquisa precisa respeitar o participante da pesquisa na sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade de contribuir, permanecer ou não naquela pesquisa, por intermédio de uma manifestação expressa, livre e esclarecida. Obter esse consentimento informado de todo o indivíduo é um dever moral do pesquisador. Ponderar entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, né? Comprometendo-se, então, ali com aquele máximo de benefício e o mínimo de dano e risco, garantindo que danos previsíveis sejam sempre evitados. E principalmente tem uma relevância social, que garante a igual consideração dos interesses envolvidos e não perdendo o sentido da sua destinação, né, humanitária da pesquisa. O termo de consentimento, ou assentimento livre esclarecido, TCLE ou TALE, é um documento legal onde deve constar o detalhamento dos direitos, dos procedimentos, dos riscos e dos benefícios associados à escolha de participar de uma pesquisa. É formulado e apresentado pelo pesquisador, sendo a decisão de assinar e concordar em participar da pesquisa somente do participante ou do seu representante legal. O registro do consentimento ele vai se dar pela assinatura desse termo de consentimento livre esclarecido. O pesquisador responsável ele tem o dever de informar, então, sobre todos os procedimentos que serão realizados e comprovar que o projeto passou por uma análise ética e que foi devidamente aprovado por um comitê de ética em pesquisa
ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. Tanto estudos de coleta de material, estudos clínicos ou pré-clínicos envolvendo seres humanos, eles devem ter o TCLE, que deve ter a sua redação numa linguagem sempre de compreensão dos participantes, né, dos indivíduos participantes. E esse documento, ele faz parte da documentação dos projetos, né, dos projetos que vão ser enviados para o Comitê de Ética em Pesquisa, juntamente com o próprio projeto de pesquisa. Já em relação aos princípios éticos para o uso de animais de laboratório, a experimentação animal é um tema que desperta opiniões favoráveis e contrárias desde há muito tempo. É uma atividade humana que carrega um conteúdo ético grande, porque a utilização de animal como ferramenta de conhecimento remonta já à Grécia Antiga e a uma atitude de indiferença em relação aos animais, talvez porque se deva a uma ciência que viveu durante muito tempo sob a influência de René Descartes, figura que foi chave na Revolução Científica, era filósofo, físico, matemático, francês, e ele afirmava que os animais não tinham alma, eram autômatos, e, portanto, incapazes de sentir ou sofrer qualquer dor. Mas em 1789, o filósofo britânico Jeremy Bentham argumenta que a dor animal é tão real e moralmente relevante como a dor humana. E a base hoje da posição de proteção dos animais que é utilizada atualmente. E assim nós podemos considerar como legitimamente éticos aqueles experimentos que são realizados em animais que trazem benefícios diretos para a saúde humana e animal ou também trazem uma contribuição importante para o avanço do conhecimento científico. Então, para que o uso de animais com objetivo científico seja moralmente aceitável e dê resultados confiáveis, é fundamental ter a consciência de que o animal é um ser vivo. Ele possui hábitos de vida próprios da sua espécie, tem memória, preserva o instinto de sobrevivência, é sensível à angústia e à dor, razões que fazem necessários termos posturas éticas em todos os momentos do desenvolvimento de estudos com animais de experimentação. A Lei 11.794 de 2008, chamada também de Lei Arouca, ela regulamenta a utilização de animal no nosso país. Transformou o bem-estar dos animais não só em uma questão ética e humanitária, mas também em uma questão legal. A lei estabelece todos os critérios para a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa científica em todo o território brasileiro. O CONSEA, o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, é então o órgão responsável pelo credenciamento das comissões de ética no uso animal, chamadas de CEUAS, que são aqui então ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E assim, para a utilização de cobaias em experimentos científicos, o pesquisador responsável, antes de iniciar o projeto, deve aguardar a aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais, vinculado ao Instituto de Pesquisa responsável por analisar esses protocolos de ensino em pesquisa que envolvam a criação e a utilização de animais para experimentação. A Sociedade Brasileira de Ciências de Animais de Laboratório, SBCAL, determina alguns princípios éticos na conduta da experimentação animal, como, por exemplo, o respeito pela contribuição científica daquele animal, ter consciência da dor, memória e instinto de sobrevivência desse animal, e que o pesquisador ou experimentador é diretamente responsável pelos atos que pratica durante essa experimentação, que deve sempre considerar a contribuição da experimentação para a saúde humana e animal, qual é a relevância dessa pesquisa nesse momento, além da possibilidade também de pensar e utilizar ou desenvolver métodos alternativos de pesquisa. Os métodos utilizados para a experimentação devem sempre prever e diminuir o desconforto, a dor, a angústia dos animais, utilizando procedimentos como anestesia, sedação, analgesia. E quando a dor ou a angústia forem parte do procedimento e acabarem acontecendo, aplicar
um método indolor de sacrifício ao final da pesquisa desenvolvida. Os animais eles devem estar em boa saúde e serem transportados e alojados em locais com condições adequadas, além para manter essa saúde, sempre acompanhados de profissional qualificado avaliando. E sim, todo projeto que use experimentos em animais de laboratório precisa ser aprovado por um comitê de ética no uso de animais, ou CEUAs, que são ligados às instituições de pesquisa, apresentando protocolos experimentais, todos aqueles que vão ser utilizados no projeto de pesquisa, com observação aos princípios éticos de procedimentos que serão utilizados. Os comitês eles devem seguir as diversas resoluções normativas reguladas pelo CONSEA, ou Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que suporta todas as instituições cadastradas. Em relação aos princípios éticos que regem a formulação de um projeto envolvendo animais de laboratório, é sempre importante considerar minimizar os aspectos negativos. Russell e Birch, em 1959, propuseram alguns princípios considerados técnicas de experimentação humanizadas, chamados de conceitos dos 3 R's, que seriam Reduction, Refinement e Replacement. Representando um marco, então, para o uso de animais de experimentação e também para o desenvolvimento de métodos alternativos de substituição de animais. Em 2010, as diretrizes ARRIVE, de Animal Research, Reporting of In Vivo Experiments, determinam algumas das iniciativas para melhorar o desenho experimental, a análise e a forma de reportar nos manuscritos científicos os experimentos com animais. Uma forma de maximizar a informação e, assim, minimizar os estudos desnecessários. Ele consiste, então, de uma lista de aproximadamente 20 pontos que são essenciais e que devem ser incluídos em todas as publicações envolvendo experimentação animal. E que vocês podem encontrar em diversas das revistas internacionais, porque elas utilizam desses princípios, e nessa publicação aqui citada do ARRIVE. O princípio dos 3 R's seriam, então, formas de cumprir com as orientações. Reduction, ou redução, ele consiste em reduzir o número de animais por experimento, sem prejudicar a qualidade do resultado experimental. Isso pode ser obtido, por exemplo, com cálculos amostrais bem definidos previamente e com a escolha do melhor modelo biológico para ser utilizado, dependendo da pergunta que se for fazer. Refinement, ou refinamento, são técnicas e os procedimentos menos invasivos e o mais refinado possível, sendo capazes de reduzir a dor, a angústia e o sofrimento animal em geral. O refinamento também abrange protocolos experimentais bem definidos de anestesia, analgesia, assim como a utilização, sempre que necessário, de anti-inflamatórios e antibióticos no pré e no pós-cirúrgico, por exemplo. Replacement consiste na substituição, e esse é o único que não segue a mesma em inglês e português para ser 3 R's. Então, a substituição do uso de animais por modelos alternativos não tão sensíveis, Então, sempre que possível. Ou por animais com sistema nervoso menos desenvolvido. E dessa forma, uma câmara permanente intitulada RENAMA foi instaurada, a Rede Nacional de Métodos Alternativos. Alguns exemplos de métodos de substituição ao uso animal são modelos computacionais e matemáticos, testes in vitro, cultura de células, modelos e simuladores mecânicos, filmes e vídeos interativos para demonstração em aulas, por exemplo. E todos os métodos alternativos validados mundialmente já foram aprovados para o uso no Brasil pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, que é essa instância colegiada, multidisciplinar, de caráter normativo, consultivo, deliberativo, que trata
de todos esses assuntos no Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo o RENAMA também envolvido. Então, diversas das pesquisas que envolvem seres humanos ou animais, eles dependem de informações que são obtidas por meio de coleta e análise de materiais biológicos. E, portanto, eles devem seguir a coleta e armazenamento de acordo com os princípios éticos e obter as autorizações de acordo, né? Então, CEP, CONEP, em caso de seres humanos, e SEUAS, CONSEA, no caso de animais de experimentação, como a gente acabou de falar. Além disso, considerando seres humanos, a resolução do Conselho Nacional de Saúde, o CNS, também define que todo e qualquer material que é coletado, ele pertence ao indivíduo de origem. Mas ele pode ser armazenado e administrado em estruturas adequadas para fins específicos de pesquisa, desde que tenha o consentimento prévio, livre e esclarecido do participante, assim como a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da instituição onde esse material vai ser coletado e poderá ser armazenado. Os comitês de ética, então, eles acompanham e aprovam todos esses projetos, avaliando muitas vezes a reutilização de diversos desses materiais biológicos que foram coletados. E opinam também sobre problemas éticos, jurídicos, científicos e sociais que são pertinentes à pesquisa. Materiais biológicos, eles coletados, podem ser armazenados em estruturas como biorepositórios ou biobancos, que gerenciam essas amostras de diversos tipos de materiais humanos, tecidos, sangue, material genético, entre outros, de acordo com normas e padrões nacionais e internacionais referentes a biorepositórios e biobancos. Biobancos de outras espécies, de diversas espécies, também existem. E biobancos, eles são aqueles que são reservatórios de longa duração, cujos materiais vão ser armazenados e podem ser utilizados em várias pesquisas, como, por exemplo, um banco de células, de diversas células que são linhagens e que foram obtidas de animais ou de humanos. E ficam sob a responsabilidade da instituição do biobanco. Já os biorepositórios são aqueles reservatórios de curta duração, cujos materiais são utilizados em pesquisas específicas e ficam sob a responsabilidade do pesquisador que pediu aquele projeto. Os materiais devem ser utilizados conforme regulamentação e normas técnicas, éticas, operacionais já pré-definidas de acordo com a pesquisa, sob responsabilidade e o gerenciamento institucional, e sempre lembrando que sem fins comerciais. E falando em patrimônio genético, não somente os seres humanos estão protegidos, mas também estão protegidos todos os seres vivos brasileiros. A Lei 13.123, 13.123, é chamada a Lei da Biodiversidade. Suas normas, elas definem, nos termos da área, o acesso ao patrimônio genético, a proteção, acesso ao conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. São ações em pesquisa e desenvolvimento que podem utilizar, então, desse patrimônio, seja patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, para fins de pesquisa e muitas vezes de bioprospecção, que é a utilização dessa informação para algum produto. Essa informação de origem genética de espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza, incluindo substâncias obtidas do metabolismo desses seres vivos, são protegidos por essa lei e desde que coletados em condições dentro do território nacional ou na plataforma continental, na zona econômica brasileira, serão incluídos, então, na Lei da Biodiversidade. O conhecimento tradicional associado é considerado aquela informação ou prática, então algum processo, que seja individual ou coletivo, das comunidades indígenas ou ribeirinhas, comunidades locais, com valor real ou potencial que pode ser associado ou não
ao próprio patrimônio genético obtido em alguma investigação. Essas ações em pesquisa e desenvolvimento, né, então, a partir do acesso ao patrimônio genético, eles podem resultar na produção de medicamentos, alimentos industrializados, cosméticos e bebidas, por exemplo, e estarão protegidos e devem seguir orientações dessa lei. Por fim, então, resumindo, a gente sabe, né, a gente viu que pesquisas utilizando materiais biológicos, sejam humanos ou animais, precisam ser exercidas com ética, em busca de benefícios para a humanidade e sempre levando em consideração todos aqueles princípios que a gente tinha falado. Os comitês de ética, como instâncias de controle social, eles regulam as pesquisas que envolvem seres humanos e animais, visando então garantir o respeito e a prevenção de danos, além de dedicar a atenção necessária a projetos que promovam intervenção no meio ambiente. A ciência e a ética caminham juntas, em busca do crescente progresso, sempre em benefício da humanidade e do planeta. Vamos sempre considerar a autonomia, a benevolência, a não maleficência e a justiça, quando pensando em pesquisa com seres humanos, e o princípio dos 3 R's, além da não maleficência, a benevolência, na pesquisa com experimentação animal. Aqui, então, estão as diversas referências que eu coloquei para vocês, tem algumas outras que podem estar nos slides, e elas estarão, então, também para vocês consultarem no roteiro de aula disponibilizados. Obrigada! Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Até mais!